A Petit Le Mans é um evento criado em 1998 pelo grande Dr. Dom Panos, que queria trazer o espírito das 24 horas de Le Mans para a América do Norte. A corrida é realizada no circuito da qual ele era proprietário, Road Atlanta, e até os dias de hoje, a corrida de 1.000 milhas, ou 10 horas, é bastante popular e considerada um dos eventos de endurance mais importantes do mundo. E por se tratar de corridas de endurance e multiclasse com regras ao estilo Le Mans, obviamente, os protótipos quase sempre vencem na geral. São mais leves e rápidos do que os também rápidos, mas pesados carros de turismo, também conhecido como GTs. Mas, nesse ano de 2025, marca 10 anos de talvez a corrida mais caótica da história da pequena Le Mans, onde caiu o mundo em Road Atlanta e o vencedor geral da edição de 2015 não foi um protótipo ou até mesmo um Prototype Challenge, e sim um GT. E você vai saber como isso aconteceu agora. Bandeira verde no canal, vamos para a pista e puxa a vinheta. Em 2015, a Petit Le Mans estava em sua 19ª edição, e como tradição, era a última etapa do ano na IMSA, que naquele tempo era chamado de Tudor United Sports Car Championship. O evento contava com 37 inscrições, 9 carros protótipos, 8 Prototype Challenge, 8 GT Le Mans e 12 GT Daytona. Durante o fim de semana, houveram 4 treinos livres. Os 3 primeiros foram em condições normais, ou seja, pista seca. Porém, na sexta-feira, com o último treino e a classificação, veio a chuva. E de maneira surpreendente, o GT Le Mans Porsche 911 RS da equipe North America, e também usava o numeral 911, foi o terceiro mais rápido na geral, com o trio Patrick Pilet, Nick Tandy e Richard Lietz, a 7 milésimos atrás do protótipo mais rápido. Inclusive, uma rápida explicação. Em 2015, os protótipos da época, os chamados Daytona Prototype, não eram tão rápidos e eficientes como os protótipos atuais que conhecemos. Geralmente eram de 3 a 4 segundos mais rápido que os GTs. Mas com a chuva, se tratando de carros de Gran Turismo, que possuíam melhor aderência mecânica para terreno molhado, principalmente uma melhor tração, tinha um bom equilíbrio de classes. Na classificação, a Porsche North America novamente aprontou, colocando seus 2 carros em quarto e quinto na classificação geral. Pouco mais de 2 segundos mais lentos que o pole position geral, mas 1 segundo mais rápido que o terceiro melhor GT Le Mans. Entretanto, a dupla largaria no fundo do grid. O Porsche 911 do trio Tandy, Pilet e Lietz estava com uma irregularidade, enquanto que o Porsche 912 de Burgmeister, Bamber e Makowiecki bateu e causou a bandeira vermelha na classificação. E a corrida, realizada no sábado, dia 3 de outubro de 2015, também seria realizada debaixo de muita chuva. A primeira fila dos protótipos contava com o Corvette DP da VisitFlorida.com, do trio Richard Westbrook, Michael Valiante e Mike Rockefeller. Ao seu lado, o também Corvette DP da equipe Action Express, pilotado pelo trio João Barbosa, Christian Fittipaldi e Sebastian Bourdais. Westbrook e Fittipaldi começavam a corrida. A primeira fila dos GTs contava com Corvette Racing de Oliver Gavin, Tommy Milner e Ryan Briscoe, e ao seu lado a BMW de John Edwards, Lucas Luhr e Jens Kligerman. E é a hora do show. Começa às 10 horas da Petit Le Mans de 2015. E como é de praxe, primeiro os protótipos e depois de um tempo, os GTs. E demorou apenas 3 minutos para a primeira amarela. Na subida dos S's, o Oreca 09 número 11 rodou e ficou parado. O Dodge Viper 33 da GTD, pilotado por Ben Keating, perdeu o controle e bateu. Ao menos, ambos os carros continuaram. Quase 15 minutos de amarela depois, foi dada a bandeira verde, e passando alguns minutos, tudo estava tranquilo, até que Ben Keating
Aquele mesmo que se envolveu na primeira amarela atolou o carro na subida da curva 10, mas conseguiu tirar o carro dali e continuar em bandeira verde. E segundos depois, essa cena de 4 carros lado a lado, com a dupla da Porsche que começou lá atrás escalando o pelotão. Olho nessa dupla, eles começaram lá atrás. E por falar na classe GT Le Mans, estava acontecendo uma grande batalha pela liderança. O Corvette 4, guiado por Oliver Gavin, contra a BMW 24, guiado por Lucas Luhr. Estados Unidos contra a Alemanha. Tanto a marca dos carros quanto os pilotos. A primeira meia hora de corrida foi completada. Westbrook na frente, mas com Christian Fittipaldi se aproximando, e a chuva só caindo. E sem a transmissão mostrar, a BMW assumiu a liderança na GT Le Mans. Mas, sem o menor aviso prévio, Nick Tandy de Porsche era o líder da classe. Não só isso, como também era o quinto colocado na geral. Esse carro escalou o pelotão da sua classe, passou todos da Prototype Challenge e uma par de carros da DP. Que isso! Caralho, o maluco é brabo. Porra! A corrida prosseguia sem sustos ou problemas, e faltando pouco para completar a primeira hora de corrida, o Porsche 912 foi parar na brita e atolou. Não teve jeito, bandeira amarela. E quase que em simultâneo, o protótipo 31, guiado por Danny Cameron, parou nos boxes para troca de pneus e reabastecimento. E deu certo. Quando Westbrook e Fittipaldi fizeram suas paradas, na relargada, Cameron estava na frente. Passou-se 30 minutos desde a relargada e nenhuma intervenção, mesmo que houvesse algumas escapadas e até um retorno meio perigoso de Oliver Gavin à pista após bater. Mas segue o jogo. Durante esse tempo, Westbrook e Fittipaldi ultrapassaram Cameron pela liderança e segunda posição. Na GT Le Mans, o Porsche 911 assombrando, sem a menor concorrência. E faltando 8 horas e 11 minutos para o fim, o corte de imagem que ninguém gosta de ver. Um brasileiro com o carro parado. Christian Fittipaldi, na última perna da subida dos S's, passou reto e parou na brita. Felizmente não atolou, deu para engatar uma ré, mas bandeira amarela. E durante 15 minutos de bandeira amarela, houveram troca de pilotos nos boxes. Sebastian Bourdais assumiu o lugar de Christian e Michael Valiante assumiu o lugar de Westbrook. A chuva continuava forte e a chance de acontecer um grande caos na relargada era iminente. E não deu outra. Já na relargada, Wolf Hensler do Porsche 17 rodou na grama e lama, voltou para a pista e quase causa um acidente pior, mas segue o jogo sem amarela. E na volta seguinte, a primeira reviravolta da corrida. Michael Valiante, que estava no protótipo que dominou a corrida até aquele momento, rodou e ficou parado na reta dos boxes, e ainda em bandeira verde. Chuva forte, baixa visibilidade, carro parado na beira da pista, com ele ainda dando marcha ré, ficando literalmente no meio. Claro que não precisa de bandeira amarela. Somente 1 minuto e 10 segundos depois dele rodar, que foi dada a bandeira amarela. E ainda saiu levantando água, tirando onda literalmente. E durante esse tempo de bandeira amarela, a chuva estava bem forte, deixando a pista com vários pontos de aquaplanagem. Os fiscais e até o diretor da corrida esteve envolvido no processo de drenar parte da água. Isso que é um patrão. Esse é meu patrão! A amarela levou um bom tempo. Após 25 minutos, o show tem que continuar. Bandeira verde relargada. E, após 25 segundos, de novo o Corvette 90. E de novo na reta dos boxes. E até o Delta Wing rodou mais atrás. E tu tá aqui, menor! Tu tá aqui de novo, menor! Mais uma bandeira amarela. Dessa vez foi Mike Rockefeller que acabou causando esse desastre. E põe desastre nisso, porque olhem o que ele faz na sequência. Volta para a pista de qualquer maneira, quase pega o Cameron. Cadê a seta, filha da puta? Volta para a grama e que por conta da chuva estava que nem sabão aquele lugar, e ele acabou ficando aí.
Oh, he tried it. No corte seguinte, aparece o Oreca 09 de John Falb estampado no muro. Muita coisa acontecendo só nessa relargada. E não teve jeito. O Corvette 90, que estava disputando com o Corvette 5 o título da Daytona Prototype, esteve dominante nas mãos de Richard Westbrook, foi para as mãos de Michael Valiante, que rodou, e o grande Mike Rockefeller acabou batendo o último prego no caixão, para a calmaria e tranquilidade do mesmo. And now we're on board with Rocky. Agora dá para entender porque depois dessa, Richard Westbrook foi para Ganassi no ano seguinte. E essa bandeira amarela durou pouco mais de meia hora. Relargada faltando 6 horas e 49 minutos, e o BMW 24 de John Edwards assumiu a liderança na GT Le Mans, mas não durou muito. O Porsche 911, que havia parado, reassumiu a liderança na classe e quinto na geral. Enquanto isso, lá na ponta, Danny Cameron suave, mas mais uma amarela. John Peel da Michael Shank Racing estampou o muro. Esse ligeiro, inclusive, era o carro do Oswaldo Negri. Não demorou muito em mais uma relargada. Danny Cameron segurando a primeira posição até que chegou a hora de parar. Fazendo assim, Sebastian Bourdais assumir a liderança, mas com Jordan Taylor logo atrás dele. E pega esse timing perfeito. Justo quando a transmissão mostra o Porsche 44, que era o líder da GTD, ele vai parar na grama, perdendo a liderança para o Viper 93. Eu tô te dizendo, que timing perfeito. A quarta hora de corrida foi completada, seguindo em bandeira verde e sem problemas aparentes. O líder da GT Le Mans estava fazendo seu pit stop. Assim, a dupla Corvette nas duas primeiras posições, ainda que temporário. E na Prototype Challenge, o líder estava quase dando uma volta no segundo colocado de sua classe. Pouco mais de 40 minutos se passaram em verde, sem tamanhas surpresas. Algumas escapadas aqui e ali, mas sem problemas. Até que a chuva resolveu apertar de novo. Joe Miller, da classe Protótipo, escapou na subida da curva 1. Os carros começavam a aquaplanar novamente. Joel conseguiu voltar, mas, logo em seguida, o Delta Wing rodou bem atrás dele, batendo na placa de patrocínio e danificando sua frente. Uma pena. Bandeira amarela. Durante a amarela, os pilotos que não pararam ainda foram para sua troca, e quando o grid se reorganizou, quem estava em primeiro? Patrick Pilet, no Porsche 911, que teve grandes emoções no fim de semana inteiro. Primeira fila na classificação, desclassificado, largando do fundo, escalando o pelotão da própria classe e agora aí, na frente de todo mundo. O que a chuva não proporciona. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E não só Pilet, como Oliver Gavi de Corvette GT Le Mans era o terceiro na geral. Se as pessoas esperavam que os protótipos engolissem os GTs logo de cara, não foi bem assim. Lembra do que eu falei sobre o equilíbrio dos carros em chuva? Patrick conseguiu se afastar de Bourdais. Jordan teve dificuldades para ultrapassar Oliver. A transmissão não mostrou, mas 7 minutos depois da relargada, Bourdais e Taylor ultrapassaram Pilet pela primeira e segunda posição na geral. Faltando 4 horas e 45 minutos para o fim, bandeira amarela e logo depois bandeira vermelha. As condições não estavam boas para continuar a corrida e a paralisação durou pouco mais de 1 hora, até que faltando 3 horas e 23 minutos, bandeira verde. O show tem que continuar. Agora Eric Curran, que estava em posse do protótipo 31, que estava liderando a corrida naquele momento. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Mas não durou 4 minutos e Anthony Lázaro estampou seu Oreca 09 na subida dos S's. Mais uma amarela. E a equipe de limpeza foi novamente para a pista tirar boa parte da água que estava no asfalto. E a relargada só foi acontecer quase meia hora depois, já anoitecendo e a chuva não querendo ir embora. São Pedro não queria perder esse final por nada. E Nick Tandy ligou o turbo. Ele fez um grande primeiro stint no começo da prova, e quando reassumiu o Porsche,
foi passando um por um dos GTs à sua frente, reassumindo a liderança na classe GT Le Mans. Poucos minutos depois, de novo, o Porsche 912 batendo na barreira de pneus, com Frederic Makowiecki atrás do volante. Mas, felizmente, foi capaz de voltar para a pista. Segue o jogo sem amarela. O tempo foi passando e a transmissão mostrava Nick Tandy perto de Eric Curran. Ambos chegaram num grupo de retardatários, onde Eric perdeu tempo e Tandy colou atrás dele. Protótipo contra GT. Não se vê isso todo dia, e na subida indo para a última curva, o Porsche 911 RS, de mesmo número 911 GT Le Mans, ultrapassou o Corvette DP31 pela liderança da geral. Between 6 and 7, so to get alongside and dive down the inside in the wet. Well, there's most people. Turn down for what? Nick não só ultrapassou Curran pela liderança, como também estava abrindo vantagem. Quase 10 segundos. Esse Porsche estava envenenado. Passou um tempo e chegou mais uma janela de pitstops. O brasileiro Bruno Junqueira aquaplanou na reta oposta e bateu seu Oreca 09. A chuva estava forte mais uma vez. Nick Tandy continuava o líder na geral. Novamente a equipe de secagem estava na pista. Estava anoitecendo, a chuva não parando e ainda com mais de 2 horas de corrida pela frente. Vai ser um salve-se quem puder quando acontecer a relargada. And the checkered flag waves. The 18th annual Petit Le Mans is done. It's over. E é isso, acabou. Os oficiais decidiram encerrar a corrida por conta das condições. O Porsche 911 GT Le Mans da Norte América foi o vencedor da 18ª edição da Petit Le Mans, não só de sua classe, como também da geral, assim como também foi a primeira vitória da Porsche em Petit Le Mans na geral. Nick Tandy entrou para a história do Endurance, por vencer Le Mans e Petit Le Mans num período de apenas alguns meses. E logo atrás, a BMW Team Rahal GT Le Mans, que também terminou em segundo em sua classe e segundo na geral. O primeiro dos protótipos aparecia em terceiro, e nem era o protótipo 31 ou 10, era o 5 do trio João Barbosa, Sebastian Bourdais e Christian Fittipaldi. Se tornou o campeão de 2015! Depois dessa corrida, para o ano seguinte, a IMSA criou novas regras e regulamento técnico para os carros GT, principalmente envolvendo os pneus, para impedir o que aconteceu em Petit Le Mans 2015 aconteça no futuro. Claro que muitos irão argumentar que os carros da GT podem sim vencer os protótipos, como foi em casos de Le Mans 95 e 24 Horas de Daytona em 2003, também com o Porsche GT vencendo na geral. Mas, diferente dessas corridas, da qual os protótipos abandonaram por quebras ou acidente, Petit Le Mans 2015 foi onde os GTs estavam em pé de igualdade contra os protótipos, sem precisar contar com quebras ou acidentes, e o Porsche 911 RS voou na pista, pelo menos não no sentido literal. E esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Deixe o seu like, o seu compartilhamento, se inscreva se não é inscrito ainda, e se tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, deixe aí nos comentários, que eu vou atender assim que possível. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, cuidem-se bem e até a próxima no canal do Mundo das Corridas Americanas, o American Racing World.